Olá, tudo bom, meninos? Bom, como eu havia comentado na aula passada, a gente fez uns comentários sobre mitos e hoje a gente vai fazer alguns exercícios, né? O objetivo dos exercícios é para que a gente possa fixar o conteúdo e tirar algumas dúvidas caso elas ainda persistam para vocês, tá bom? Então vamos começar. Hoje é a aula 90 e a gente vai fazer esses exercícios sobre mito. Para quem não se lembra ou não assistiu a aula passada, meu nome é Patrícia, sou a professora Patrícia Alcântara, ok? Bom, eu trouxe para vocês um mito, né, que tem a ver com a ideia dos deuses e da criação do fogo, para que a gente possa ler, interpretar e, a partir daí, a gente analisar algumas características do mito, tá bom? Eu vou ler para vocês com tranquilidade, mas esse slide vocês podem ver novamente depois, com mais conhecendo já, né, e tirando dúvidas ainda. E o próprio texto não é um texto desconhecido, não, tá? Um texto fácil de achar em alguma plataforma da internet. Basta vocês colocarem o nome aí que vocês vão encontrar, caso vocês queiram imprimir, enfim, ter o texto nas mãos, ok? Então vamos começar, né? O Homem de Fogo. Apolo é um rei dos humanos, rei sábio que sempre procurou governar seu país com os ensinamentos de Atena. Ele tem um irmão que conseguiu o poder da invisibilidade com a semideusa Minerva, prometendo-a que usaria seu poder com o intuito de fazer somente o bem, investigando os maiores segredos dos reis e rainhas da terra, evitando assim que pessoas fossem mortas nas guerras, mas não cumpriu sua palavra, usava seu poder para a prática do mal. Apolo não se conformava em ver seu irmão com um poder concedido pelos deuses e ele, sendo rei, não possuía nenhuma habilidade. Foi quando decidiu ir ao encontro de Minerva para implorar o poder do fogo. Não demorou muito em encontrá-la próximo ao labirinto de Minotauro e logo foi falando: eu quero ter o poder do fogo, quero ficar em chamas para que o meu domínio seja ampliado. Eu posso até lhe dar o poder, mas quero algo em troca, respondeu Minerva. O quê? A cabeça do seu irmão. Mas por que você quer matá-lo? Indagou o rei Apolo. Porque dei a ele o poder da invisibilidade para ele fazer o bem, mas usa seu poder somente para realizar o mal e está causando desequilíbrio na terra. Procuro matá-lo há muito tempo. Dar-te-ei o poder, mas antes o traga aqui morto. Mas quem manda um membro da família real para a forca, e não, eu não posso fazer isso com o meu próprio irmão, argumentou Apolo. Eu tenho um veneno, basta colocar uma gota em sua bebida e logo ele morrerá. Você sabe que ele precisa morrer, pois suas atitudes são perversas. Então, ele foi para o castelo muito triste e pensativo. Seu irmão sabia de tudo, pois havia permanecido ali invisivelmente, ouvindo toda a conversa. Apolo não sabia disso, e ao sentar no trono, logo apareceu seu irmão, que logo foi perguntando: o que você tem em mãos, Apolo? Nada, apenas um vidro contendo um remédio para prepará-lo por Asclépio. Estou muito cansado e preciso de sossego. Os servos logo apareceram e convidaram o rei para o jantar. Apolo convidou seu irmão, mas como já sabia de tudo, foi logo falando: calma, o poder não é tudo na vida, você precisa também de sabedoria. Eu vou me fingir de morto para você conseguir o que queres. Apolo ficou assustado, jamais imaginaria que seu irmão soubesse do plano que permanecia em segredo, mas aceitou prontamente. No outro dia, a vila toda estava sabendo que o irmão do rei havia morrido. O plano tinha sido colocado em prática. Faltava só levar o irmão perante Minerva, como morto, sobre uma carruagem. Apolo foi. Você conseguiu o que tanto queria. Meu irmão agora está morto. Conceda-me o meu desejo, pediu Apolo. Minerva aproximou-se do irmão de Apolo, que fingia de morto, e ela acreditou que ele realmente havia morrido. Calma, coloque a mão para cima que eu vou te conceder o poder, disse Minerva. Quando ela jogou o poder, ordenou que ele estralasse os dedos e dele saiu uma faísca de fogo.
O irmão de Apolo se levantou de uma vez e jogou uma lança com o sangue da veia direita de Medusa, bem no peito de Minerva, e ela morreu instantaneamente. Satisfeitos, os irmãos retornaram para o castelo. Apolo tem o poder de chamas de fogo e seu irmão, ainda com o poder da invisibilidade, forma uma dupla poderosa para combater os inimigos do reino e ajudar as pessoas de seu país. É um texto de Gabriel Furtado da Cruz, do 7º ano de abril de 2018. Então, foi uma reescrita de um aluno, né? Da escola João Moreira Barroso. E foi adaptado pelo professor Francisco Maurício Araújo. Então, vamos ver aqui as perguntas para a gente respondendo com bastante tranquilidade, tá bom? O gênero do texto é... Aí vocês vão pensar aqui um pouquinho. Ele é uma crônica, pois aborda fatos do cotidiano. É uma memória, pois traz uma experiência de vida. É um conto, pois é um texto ficcional com personagens reais. Ou é um mito, pois além de um enredo ficcional, apresenta personagens sobrenaturais. Vocês vão pensar nisso daí e vão me falar, tá? Vou dar alguns minutinhos para que vocês possam pensar na resposta. Prontinho? Vamos ver qual é a resposta? Bem fácil, né? É um mito, pois além de um enredo ficcional, apresenta personagens sobrenaturais. Ele não aborda fatos do cotidiano, por isso não pode ser crônica. Não traz uma experiência de vida, não é em primeira pessoa, né? Para ser um texto de memória. E não tem personagens reais. Então, ele só poderia ser, letra D, mito, pois além de um enredo ficcional, apresenta personagens sobrenaturais. Vamos pensar aqui um pouquinho. Qual a finalidade do texto? A. Entreter o leitor com um enredo místico e personagens fantasiosos, criticar a sociedade de forma geral, apresentar um ensinamento através de uma moral, noticiar um fato ocorrido no passado. Bora pensar nisso? Pensem com tranquilidade e anotem a resposta de vocês para depois vocês conferirem, tá? Se acertaram, prontinho? Vamos ver a resposta. Resposta certa, letra A. Vamos ver quem acertou. Né? Por que que é entreter leitor com um enredo místico e personagens fantasiosos? A gente tem realmente um enredo místico voltado para as questões sagradas, né, dos deuses, e as personagens, elas são fantasiosas, não são personagens reais, né? Não pode ser a letra B, criticar a sociedade de uma forma geral, porque apesar de a gente, como nós comentamos na aula passada, os mitos serem mentira por fora e verdade por dentro, e a gente perceber aí a ganância, né, tanto do Apolo quanto do irmão dele, mas também da própria Minerva, cada um querendo ter um poder maior que o outro, mas a ideia não é fazer uma crítica à sociedade, tá? Apesar de a gente perceber que tem ali uma forma de a gente aprender comportamentos, né? Letra C, apresentar o ensinamento através da moral. Até apresenta o ensinamento, mas não é por meio de moral. Os textos que apresentam textos por meio de moral são fábulas, que eu imagino que vocês já tenham estudado,
tá? E noticiar um fato ocorrido no passado, não dá uma notícia, até porque o fato não é um fato real, então não poderia ser esse. Portanto, acertaram os alunos que responderam a letra A. Segundo o texto, aí vocês vão marcar a única resposta certa. Segundo o texto, Minerva era uma semideusa muito má. O sangue de Medusa foi responsável pela morte de Minerva. O irmão de Apolo cumpriu a promessa que fez a Minerva. Apolo matou Minerva para conseguir seu desejo. Então, vocês vão marcar a resposta correta aí, tá? É interessante, de repente, relembrar do texto, mas vamos fazer conforme nossas memórias mesmo, né? Você tem que lembrar se a Minerva era muito má, se foi o sangue o responsável pela morte, se o irmão do Apolo cumpriu a promessa, e se Apolo matou Minerva para conseguir seu desejo. Com tranquilidade, vou esperar. Resposta. Letra B. O sangue de Medusa foi responsável pela morte de Minerva. Porque, na realidade, eles pegam o sangue da Medusa, põem numa flecha e acertam a Medusa. Então, aí acertam a Minerva. Então, na realidade, ela morreu por causa do sangue da Medusa. Se vocês quiserem, ó, a gente volta aqui um pouquinho no texto. E olha, quando ela jogou o poder, ordenou que ele estrelasse os dedos e dele saiu uma faísca de fogo. O irmão de Apolo se levantou de uma vez e jogou uma lança com o sangue da veia direita de Medusa, bem no peito da Minerva, e ela morreu instantaneamente. Então teve a lança, mas a lança estava envenenada com o sangue da Medusa, tá? Por isso, essa é a resposta do texto. Então, o sangue de Medusa foi responsável. Minerva era uma deusa, semideusa muito má? Não, pelo menos no texto a gente não tem nenhuma impressão que ela tivesse feito alguma maldade. Ela, na realidade, queria a morte do irmão de Apolo, porque o irmão de Apolo mentiu para ela. Ela deu o poder da invisibilidade para ele, e ele é que falou que ia ajudar as pessoas, mas na realidade estava usando para o mal. Então, ela não era uma semideusa muito má. O irmão de Apolo cumpriu a promessa que fez a Minerva? Não. Tanto não cumpriu que, por causa disso, Minerva queria matá-lo, né? Minerva estava chateada. Apolo matou Minerva para conseguir seu desejo? Não. Para começar, nem foi o Apolo que matou. Quem matou foi o irmão do Apolo. Ele queria o desejo, mas ele não queria que a Minerva morresse. Esse plano não estava bem definido entre os dois, né? Então, foi um plano apenas do irmão do Apolo, tá? Por isso, a resposta certa é a letra B. Toda a história gira em torno de um desejo, uma vingança, uma emoção, uma promessa. Quero que vocês prestem atenção nisso daí. Tentem lembrar. Na história aparece tudo, aparece desejo, vingança, emoção e promessa. Tá, aparece os quatro. Mas eu quero saber que a história gira em torno de quê? O desenrolar da história, o motivo do início
da conversa, da história, por meio de um desejo, de uma vingança, de uma emoção, de uma promessa. É isso que vocês têm que prestar atenção. A história está envolvida do início ao fim com um desses quatro. Todos os quatro aparecem, mas um tem um envolvimento mais intenso durante toda a narrativa. E é esse sentimento que vocês têm que marcar, tá? Desejo, vingança, emoção ou promessa. Só uma resposta certa. Vou tentar. Um desejo. Letra A, que era o desejo de quem? O desejo de Apolo, de ter algum poder, né? O Apolo, ele não queria se vingar do irmão, apesar de ele ter ficado um pouco chateado, ter ficado um pouco ciumento, de o irmão ter um poder e ele não. Mas ele não queria se vingar de ninguém. Uma emoção. Uma emoção muito vago, né? Que tipo de emoção é essa? O texto tem emoção, mas não é por causa dessa emoção. Na verdade, é mais por causa do desejo. E por causa de uma promessa? Não, porque a Minerva, o irmão do Apolo prometeu para a Minerva, mas a Minerva estava lá, quietinha no canto dela e tal, não estava nem fazendo refresa. Quem inicia a história é o próprio Apolo, que vai atrás da Minerva, faz o pedido para ela, né? Ela impõe uma condição, e aí, a partir disso daí, toda a história se desenrola. E tudo se faz por meio do desejo de Apolo, tá? Então, a resposta certa é a letra A. Próxima pergunta. Apolo não se conformava em não possuir nenhuma habilidade. Aí a gente vai perguntar, né, por quê? Por que que ele não se conformava em não possuir alguma habilidade? Letra A, porque ele era mais forte e poderoso que seu irmão, porque ele era amigo dos deuses e semideuses, porque ele era um rei, ou porque Minerva era sua conselheira. Então, vamos pensar nessas respostas. Isso daí dá para responder sem precisar voltar ao texto, basta relembrar. Mas vocês que são jovens, têm a cabecinha boa para pensar, né? Vamos dar um tempinho, vou ficar em silêncio aqui para vocês responderem. Resposta: porque ele era um rei. Fala isso lá no início do texto. Vamos voltar, só para vocês verem. Bem no iníciozinho do texto tem isso. Apolo é um dos reis dos humanos, rei sábio que sempre procurou governar seu país com os ensinamentos de Atena. Ele tem um irmão que conseguiu o poder da invisibilidade com a semideusa Minerva, prometendo-a que usaria seu poder com o intuito de fazer somente bem, investigando e tal, né? Mas acabou que ele não cumpriu. Aí no segundo parágrafo, Apolo não se conformava em ver seu irmão com o poder concedido pelos deuses, e ele, sendo rei, não possuía nenhuma habilidade. Então, a resposta certa é porque ele era um rei. Um rei, tá? Aí diz aqui, letra A, porque ele era mais forte e poderia ser irmão? Não, porque em nenhuma hora do texto faz essa referência. Ele era amigo dos deuses? Ele era amigo dos deuses e dos semideuses, mas não era por isso que ele não se conformava e não ter habilidade, né? E porque Minerva era sua conselheira? Também não. Ele não se conformava porque ele faz a comparação com o irmão, ok? Bom, eu trouxe aí para vocês a figura, né? Uma figura que eu encontrei na internet do Apolo, né? Apolo é conhecido também como o deus da beleza, da perfeição, porque, segundo a mitologia, ele tem todas as medidas perfeitas, né? E aí, por isso que ele é considerado também o deus da beleza. Eu agradeço muito vocês pela presença, de terem ficado até aqui. Espero que o exercício tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham conseguido acertar as 5 questões. Quem acertou pelo menos 4 está de parabéns também.
Quem acertou 3 apenas tem que ficar mais atento, estudar mais um pouquinho. E quem acertou menos de 3 vai tomar bastante cuidado, né? Porque aí na prova vai cair também um texto para vocês interpretarem. E é bom que vocês estejam afinados nisso. Como é que você faz para melhorar isso? Ler bastante, tentar entender o texto, ok? Pessoal, muito bom ficar com vocês. Tchau.